Olá, amigos. Estamos aí para mais um vídeo. Aqueles que não conhecem o canal estão tomando conhecimento agora. Se gostarem, assinem aí o canal e marquem para receber as atualizações. E hoje nós vamos falar sobre um sistema de propulsão alternativo, que é o Air Independent Propulsion, sistema de propulsão independente de ar. E nós vamos falar nisso. Eu já falei sobre esse sistema muito brevemente em um vídeo, nesse que está aparecendo aí. Mas hoje eu vou detalhar um pouco mais, porque as pessoas têm perguntado sobre esse sistema nos comentários e também pelo fato de que a Marinha ter recusado esse sistema nesse último contrato com os franceses, que os Scorpiones, alguns dos Scorpiones são equipados com o sistema francês, que é o MESMA, e MESMA significa Módulo de Energia Submarine Autonomy, que é o módulo de energia para submarinos autônomos, né? E a Marinha recusou e nós vamos no final explicar quais as razões que a Marinha aventou para não aceitar esse sistema nos seus submarinos. Desde que o submarino se transformou em uma arma importante na guerra naval, que uma das coisas que se busca aumentar é exatamente a duração, o tempo em que o submarino fica submerso, né? Apesar do desenvolvimento das baterias serem crescentes, né, o desenvolvimento tem evoluído muito, né, a qualidade das baterias, elas que no início disso ficavam no máximo 4 dias, 5 dias, permitindo o submarino submerso, hoje atingem no máximo 7, apesar de todo o desenvolvimento, uma semana submerso. Então, houve sempre uma busca, né, de se criar sistemas que fizessem que o submarino tivesse maior disponibilidade no fundo do mar, sem ter que ir para a opção nuclear, né? Que, como você sabe, a opção entre você ter um diesel elétrico, que é o mais comum, e o nuclear, passa por compromissos de escolhas, né? Existem enormes vantagens no nuclear, como existem algumas desvantagens, como existem vantagens, por exemplo, no diesel elétrico. Uma delas, por exemplo, são mais silenciosos. Outra, você pode desligar completamente a máquina do submarino instantaneamente, o que já não é possível com o nuclear. Mas muito bem, essa tentativa de se criar, né, novas formas para que o submarino permanecesse mais tempo submerso, se traduziu nesses sistemas, né? Basicamente, são 4 os sistemas. Mas antes disso, vamos mostrar aí como funciona um submarino diesel elétrico, e essa figura aí que eu estou mostrando é bem característica. Vamos olhar para a figura e vamos verificar, né? Vocês vejam aí as baterias, o motor diesel que aciona um gerador que manda energia elétrica para um motor elétrico, né? Quando o submarino está na superfície, ele usa o seu diesel, né, e navega por força da energia gerada no gerador. Mas quando ele está submerso, ele, por força de não poder usar o diesel, por causa das exaustões, ele usa as baterias. Veja as baterias aí alocadas aí no fundo dessa figura. Então, primeiramente, qual foi a solução? A solução foi que criasse um sistema chamado snorkel, que faz com que o submarino vá a uma certa profundidade baixa, né, permitindo lançar esse snorkel acima da superfície do mar, e através desse sistema de snorkel ele toma ar da atmosfera e exaure os seus gases da combustão, e durante esse período ele carrega as baterias, né? Mas ele fica bastante vulnerável quando está nessa situação. Não só vulnerável porque sua assinatura sonar aumenta, como também existem equipamentos, os sniffers, que detectam a exaustão. Então o submarino fica bastante vulnerável. Muito bem. Mas vamos ver então esses 4 sistemas que eu referi. Vou colocar essa figura aí e em cima dessa figura nós vamos desenvolver, né? Então aí está a figura aí, nós vemos esses 4 sistemas de Air Independent Propulsion. O primeiro deles é o ciclo fechado diesel, né? Esse ciclo fechado diesel foi usado durante algum tempo. O grande desafio desse sistema é o armazenamento do oxigênio líquido, que é o combustível que é usado misturado com argônio, né? Esse armazenamento é problemático, tem que se tomar muitos cuidados. Aconteceram alguns acidentes e essa classe de
a IP tem sido abandonada. As marinhas têm receio de utilizar, né? O produto da exaustão dessa mistura no ciclo fechado é jogada no mar, mas antes disso há uma operação chamada de scrubble, ou recuperação de uma parte do oxigênio que ainda esteja na exaustão e também de algum argônio. Esse oxigênio é recuperado e levado de volta aos tanques, né? Como disse, esse sistema não vem sendo muito usado mais. O segundo seria o ciclo fechado de turbina a vapor, usando uma turbina a vapor, utilizando como no seu ciclo fechado etanol mais oxigênio a alta pressão, né? A exaustão é uma exaustão de CO2 que é jogada para o mar porque ele sai uma alta pressão, então não há muita dificuldade de jogar isso no mar, né? Esse sistema permite elevadas potências, né? Mas com baixa eficiência, né? Os submarinos não desenvolvem muita velocidade embaixo d'água com esse sistema. O sistema francês MESMA, né, que foi oferecido para os Scorpene, o MESMA significa Mode d'Énergie Sous-Marine Autonome, quer dizer, módulo de energia autônomo para submarinos, né? O ciclo seguinte, o ciclo Stirling, né, tem tido muito sucesso, né? A Saab sueca tem feito esse tipo de desenvolvimento. É um ciclo fechado, o fluido fica sempre dentro do sistema. Existe uma facilidade, uma disponibilidade de combustível, porque usa diesel misturado com oxigênio líquido como oxidante apenas. E isso dá um baixo custo da recarga de combustível, né? Mas é um sistema volumoso também. A descarga também é jogada no mar e há um pouco de recuperação também desse oxigênio que é utilizado, né? Assim como o MESMA, né, eu esqueci de dizer em cima, ele exige um espaço adicional para instalar esse sistema. Também com o ciclo Stirling, você vai ter um espaço adicional requerido para instalar. Os submarinos suecos da classe Gotland, que tiveram bastante sucesso, eles usam esse sistema, é um submarino bastante silencioso, né, para padrões, né, de equipamentos que usam partes móveis, né. O seguinte é a célula de combustível, né? Hidrogênio mais oxigênio, uma célula eletrolítica, né? Isso tem um elevado custo, né, e bastante complexidade, né? A dificuldade de procurement causa problemas, por exemplo, de fornecedores end user, quer dizer, você fica com restrições. É um sistema que, se você não tem desenvolvido internamente, é meio complicado de você utilizar, né? Ele tem grandes vantagens. Ele é altamente silencioso, né? A característica stealth desses submarinos que usam células de combustível são os melhores, né? Dentre os 4 é o que tem a melhor assinatura acústica, né? Eles não têm exaustão, isso é uma outra vantagem, né? Só produz calor e água, né? Não há nenhuma exaustão. Também requer o espaço adicional requerido. É o único sem partes móveis, né? Muito bem. Acho que a gente, ao listar e comentar as 4 modalidades de AIP, a gente deu uma pincelada no que cada um tem de vantagem ou desvantagem. E agora, ao me referir aos porquês da Marinha não ter aceitado instalar esse tipo de sistema nos seus submarinos, a gente ainda vai ver outras possíveis vantagens ou desvantagens. Bom, eu acho que, primeiramente, a Marinha manteve uma certa filosofia que já seguia. A Força Submarinos já completou 104 anos, tem uma forte influência americana nas suas doutrinas. E como o americano usa muito pouco, ou quase não usa esse tipo de sistema, isso talvez tenha influenciado um pouco. Outros fatores menores, como por exemplo, as questões de segurança no emprego de hidrogênio e oxigênio, principalmente porque a pureza do hidrogênio exigida de 99,99% não se fabrica aqui no Brasil com uma pureza tão grande, né? Existe também um custo alto em alguns desses combustíveis. Algumas dessas versões, como a célula
de combustível, são custos de complexidade bastante alta, né? E eu acho também que uma coisa importante, né, que a Marinha optou por não ter esse sistema é que, apesar dele envolver um acréscimo na capacidade de tempo de submersão, de uma maneira geral, isso diminui um pouco, né, pela quantidade, pelo que é acrescido, né, de espaço útil no submarino, diminui bastante vamos dizer, a autonomia global do submarino, aquela que você pode calcular também com ele na superfície, né? Isso para a Suécia, por exemplo, que desenvolveu a classe Gotland, não é tão importante, né? Litoral pequeno, né? Já a Marinha Brasileira, que tem um litoral muito grande, que teria que destinar a cada submarino uma parte boa desse litoral, ela achou melhor, em vez de ter esses sistemas que ocupam espaço e peso no submarino, aumentou um pouco o comprimento da classe Riachuelo, permitindo mais suprimento de combustível e de suprimentos de víveres, né? Aumentando vamos dizer assim, a autonomia global do submarino, né? Então, basicamente, essas são as razões e também a Marinha acabou optando pelo AIP nuclear, né? Porque o nuclear não deixa de ser um AIP, né? Então, o AIP que a Marinha optou foi o nuclear, né? E é por isso que nós estamos desenvolvendo o Álvaro Alberto, né? Bom, era isso que eu queria falar e eu vou acrescentar só mais nesse vídeo, só mais um detalhe, que não tem muito a ver com o vídeo em si, mas de uma certa forma está correlacionado, que é para demonstrar, né, como é que projeto, construção de submarino e a operação de submarinos é algo complicado e que não são todos que são capazes de fazer o ciclo completo, né? E o Brasil está entrando nesse seleto grupo, né? Nos idos de 2008, 2009, eu publiquei alguns artigos sobre a Estratégia Nacional de Defesa, sobre patrulha naval, com o almirante José Luiz Feio Obino. O Obino foi comandante da Força de Submarinos e foi o primeiro comandante do Riachuelo, quando ainda era capitão de fragata, né? Em uma ocasião ele me disse, né, uma coisa que na época eu não considerei muito importante os termos, mas ele me disse o seguinte: os submarinos Scorpene foram projetados para mares convexos e não côncavos como o submarino IKL, né? Então essa coisa, na ocasião eu não atentei muito para isso, mas hoje eu vou tentar dar uma explicação do que eu queria dizer com isso. Se você procurar mares convexos e côncavos na internet, você não vai achar muita coisa não, tá? Mas isso tem relação, evidentemente, com a geometria do fundo do mar, né? Os submarinos, né, eles não são projetados para ir a altas profundidades, né? As profundidades projetadas são da ordem de 300, 350 metros, você não precisa mais do que isso, porque o ideal do submarino é funcionar, entende, com uma quantidade de água em cima e uma quantidade de água embaixo. Quando o submarino está próximo do fundo do mar, ele sofre influências de diferenças de pressão, né, entre o seu topo e o seu fundo, né? Porque com uma boca de 10 metros, por exemplo, você tem uma diferença de mais ou menos uma atmosfera entre o convés superior do submarino, onde está a torre, e o fundo do submarino, né? Então esse submarino, quando está navegando, e vocês vão observar essa figura aí, uma figura de um paper sobre hidrodinâmica, quando o submarino está navegando muito próximo ao fundo, ele pode sofrer influências dessa pressão negativa, que pode puxar o submarino, né? E para isso ele precisa ser projetado hidrodinamicamente para que isso se evite, puxar o submarino e acontecerem colisões, né? A forma ideal do submarino, ideal do ponto de vista de pressões exercidas em todo sua estrutura, seria esférica. Mas, evidentemente, a forma esférica não é uma forma ideal para a hidrodinâmica, né? Ela
teria grandes problemas de arrasto aí e teria uma grande resistência. Não a forma ideal sobre o aspecto das pressões exercidas no casco, mas não é a forma ideal hidrodinamicamente. Então o submarino é uma coisa que é bastante complexo o seu projeto, o seu desenvolvimento, e como o submarino não é projetado para ir ao fundo, ele pode eventualmente fazer isso em situações de fugir, de se evadir de um ataque e aí já estamos aí na história, pelo menos cinematográfica, de esse tipo de evento, e na Guerra das Malvinas, né, o São Luís também fez esse tipo de manobra, ficou no fundo durante algum tempo. Mas submarinos não são feitos também para navegar, né, próximo ao fundo, mas pode acontecer. Então é preciso saber que a forma precisa ser hidrodinamicamente projetada para que as pressões negativas na parte inferior do submarino não promovam colisões. Isso é apenas um adendo que eu fiz esse vídeo para mostrar o quão é sofisticado essa questão de projeto submarino. E nós estamos enveredando nessa. Embora a gente esteja utilizando um projeto ainda de terceiro, porque o Scorpene não é um projeto nacional, né? Nós fizemos algumas modificações na estrutura dele, mas estamos aprendendo, né, essas coisas, né? E quem sabe no futuro a gente projete o nosso próprio submarino, mas sabendo que existem muitas dificuldades, né? Então é isso aí, era isso que eu queria mostrar, espero que tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigado.